falar hoje aí nas minhas elucubrações sobre, quer dizer, sobre não, da a ideia, né? A ideia que é a ideia dos contrários, uma ideia heraclitiana, né? Vem de Heráclito, que é a natureza, né? Ela vive entre o conflito dos opostos, dos contrários, por exemplo, entre o quente e o frio, entre entre agora me falta aí, mas é praticamente isso que 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 a natureza ou que a que a vida, né, ela vive nessa constante ou nesse constante conflito, né, das contradições, entre o quente e o frio, entre o forte e o fraco. É só um fundo, né? Isso aí depois eu posso outra hora aí dar uma olhada aí, uma estudo um pouco, dar uma relembrada, né? E depois falar mais sobre isso. Mas é praticamente então e por que eu quero falar disso? Quero falar disso que me parece que o paradigma que se paradigma parece que ele ele mudou, né? Mudou, né? Ou ele no mínimo ele ficou chamuscado. O de que eu quero falar? Eu quero falar que sobre os revolucionários hoje, a necessidade de hoje em relação à necessidade do passado, né, ou o que se tinha no passado. Por exemplo, hoje, antigamente os revolucionários eram aqueles que eram revolucionários que, que vinham revolucionar, transformavam, colocavam detinho, né, e lançavam e de fato conseguiam alguma mudança no panorama, né, ou na visão do panorama, eram geralmente aqueles mais esquerdistas, que se denominou, nem, o primeiro eu nem gosto de chamar, por exemplo, denominar esquerdista, né? Os esquerdistas, isso aí é um puro convencionalismo que se estudar ele não é só um convencionalismo ah, conceitual e linguístico. Mas geralmente era assim, né? Por exemplo, os revolucionários eram aqueles que vinham para isso historicamente, para se opor ao sistema, para se opor às oligarquias, para se opor às aristocracias, às monarquias, que elas tinham algo mais aristocrático. Era, por exemplo, nesse caso, era uma mais meio que estilo Robin Hood, tomar dos ricos e dar para os pobres, né? Uh, esse esse geralmente era o paradigma do revolucionarismo, né? Era esses revolucionários, eles vinham pegando, lutavam contra a classe de elite e, e em benefício dos menos favorecidos, dos mais pobres. Então, hoje, o que se é a guerra dos contrários, né? Hoje, o que eu quero dizer? Hoje me parece que o paradigma ele vem ou ele mudou de fato ou vem mudando. Hoje o paradigma que se estabeleceu é que o revolucionário hoje é aquele que vem. Uh, é engraçado. É aquele que. Hoje o revolucionário, não que vem, mas aquele que se precisa do revolucionário é aquele que vem para se contrapor e para se opor a essa visão de. E isso eu não falo aqui de mera ideologia, né? Eu falo aqui de necessidade, de extrema necessidade. E, nesse caso, bem específico para o Brasil. Eu vou me ater, por exemplo, mas isso a me ater, por exemplo, a Europa, né? Eu não vou meter a Europa, esses países ricos aí. Embora eu nem tenha, esteja aí, ah, esteja esteja atualizado da situação lá desses países, esses países mais ricos, né? Fora os Estados Unidos, que os Estados Unidos eu considero que os Estados Unidos seja uma incógnita, economicamente, os Estados Unidos é uma incógnita, né? E isso aí eu acho que eu sou eu posso me falar que eu sou aí na verdade é a primeira vez na verdade não, eu sou o único que trato os Estados Unidos como uma incógnita, fina, é, economicamente, né? E na verdade não é economicamente, mas orçamentário, os Estados Unidos é uma incógnita que é bom que nem se fale muito nos Estados Unidos. Uh, enquanto uh, enquanto mola ou quanto vetor, né? Ou quanto da economia mundial. Deixa os Estados Unidos quieto, né? É melhor para todo mundo. Deixa essa incógnita tranquila.
Então, hoje o revolucionar, o que se necessita hoje, principalmente para o Brasil e para os países menos desenvolvidos, são os contrários, são os contrários daquela ideia dos antigos revolucionários. Hoje, o revolucionário aquele que será de fato considerado revolucionário é aquele que, que brigar pelo poder e assumir o poder e estabelecer medidas que condizentes eu diria até natural, né, com o andamento natural do sistema que promove o bem-estar e o crescimento, não o crescimento, mas o desenvolvimento econômico. E o que é isso hoje? Hoje necessita-se de medidas duras, né? Embora se tenha agora essa pandemia que você passou, mas na história existiram muitas pandemias, é a briga do ser humano pela sobrevivência, né? Pela sobrevivência. Então hoje a visão dos contrários, né? Hoje o que se precisa hoje é o revolucionário, é o contrário daquele que, que se tinha o tempo a visão que você tem no passado. Hoje parece e eu falo isso não porque não existe essa discussão, mas eu falo porque ah, existe o plano, né? Existe o plano, um plano que é um plano que é só um plano discursivo, né, ou narrativo, só existe, esse é o plano que você trabalha hoje, não é no plano real, não é no plano ativo, no plano, é um plano, não um plano de pontos, né, uma junção de pontos que constrói uma reta, não é isso, não se trata disso, né, é uma coisa mais real, se trata de um plano discursivo, um plano narrativo, e esse revolucionarismo ele só se tem no plano discursivo, e eu falo e por isso que eu falo que praticamente a necessidade e hoje que será considerado um revolucionário é aquele que chegar e implantar medidas condizentes com as narrativas que, que uh, mais conservadoras, né? Que vocês falam que o negócio você fala conservadoras, mas mas que estabeleçam medidas em prol menos com viés menos socialistas, né, com viés não menores, né, em quantidades, em proporções menores a esse estado de bem-estar social. E não é aqui que eu estou criticando o estado de bem-estar social, não, a crítica é as políticas que na verdade elas se dirigem no Brasil, elas se dirigem a um caos, né? E o sistema está aí. Embora tenha a pandemia, bom, o mote desse governo é a pandemia, né? E daí que eu quero falar o seguinte, eu quero falar que por exemplo, esse presidente do Brasil hoje, ele se transformou, ele faz parte se transformou ele está na média política, né? Ele era alguém que vinha aí que seria alguém que trabalharia diferente, mas que você constatou? Você constatou que ele se misturou, né? Ele e não é uma crítica, não, de fato nenhum, que não é que algo que a ideia que eu queira promover ou aí escalar alguma crítica, não, né? É uma constatação. Se na verdade ele teria obrigação com os projetos aqueles os pré ou pró campanha de quando da eleição. Agora, como não existe leis, e se for querer é tudo estabelecido por leis, né? Eu mesmo já entendo aí que deveria existir um projeto de lei que caso o mandatário, o eleito não não andasse de acordo com os parâmetros dos quais ele foi eleito, ele deveria perder o cargo. Agora, como não é assim, então a medida que eu tenho enquanto eleitor, enquanto todos os eleitores têm, é identificar, avaliar e na próxima legislatura, que no caso é o ano que vem, não delegarem ou não darem, eu falo como um todo, né? Todos, né? Que tem essa visão, todos não delegarem seu poder a essa pessoa que não correspondeu com aqueles anseios, aquela
aquela doutrina, aquela disciplina que estipulou. Então eu falo que então eu não posso fazer uma crítica, porque se eu deveria, no caso, acionar a justiça, né, eleitoral, né, como existe os casos, mas isso aí é outro problema. Agora, então eu digo que que esse mandatário, esse presidente, ele, no final das contas, ele se misturou e se ficou na mediania, né? Então, hoje ele busca o eleitoral, a reeleição, e ele, para conseguir essa reeleição, ele provavelmente tomará medidas que, que, de modo quantitativo, em quantidade, proporcione e estabeleça um, um bom um alicerce, uma boa massa de eleitores que o, que o, que o elejam no próximo ano. E, como eu falei, não é uma crítica, mas então quer dizer o seguinte, que esse cidadão, ele se caiu na média. Então hoje o revolucionário que se precisa é aquele que venha, e aí que é a questão do revolucionário. Então, tal como o nosso antigo presidente, que veio como um revolucionário, o senhor Luiz Inácio Lula, esse presidente se consumiu na massa, como todo mundo. E é uma crítica? Não, não é uma crítica, é uma constatação, e é fato histórico. Então, e o revolucionário, quem que é o revolucionário? O revolucionário é aquele que vem uh, com ideias e propostas diferentes, e que, custe o que custar, ele executa e aguenta aguenta e sofre as consequências de tais medidas. E hoje isso é uma beleza, para quem quer fazer isso, porque, por exemplo, hoje vamos supor que um presidente, falemos de um presidente, ele venha com essas ideias mais revolucionárias, no caso, e com determinação e força de vontade, de fato as cumpre. O que pode acontecer no máximo? Ou impeachment, ou, ou, ou a não reeleição na próxima lei, na próxima legislatura. Não sei se pode falar legislatura enquanto não ser eleito. Na próxima eleição, no próximo pleito eleitoral, é a sua não reeleição. Esses são os riscos dos novos revolucionários. Hoje o risco é esse. Um novo revolucionário hoje, o risco dele é qual? Ou o impeachment, ou, ou o risco eleitoral de não ser reeleito. Antigamente o risco de um revolucionário era a morte, e muito mais antigamente era um enforcamento, e mais antigamente era a decapitação. E a expiação. Hoje não, hoje o revolucionário ele tem essa coisa. Isso aí é uma coisa muito boa, né? Proporciona que as ideias estejam por aí, embora não se veja as ideias florescer, o ambiente é que se cria porque as ideias possam florescer, mas embora não se tenha ideias. Uh, 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 não se veja, né? Então, hoje o revolucionário é esse tipo de pessoa, né? Esse tipo aí de pessoa que esteja disposta ao sofrer um impeachment e não e claro claro nesse raciocínio e também o contrário do revolucionário que já foi um tempo atrás, que era esse. Então hoje o revolucionário é aquele que venha determinado de estabelecer medidas impopulares, medidas duras, e o problema disso de estabelecer é que e aí que eu entro aqui que uma coisa talvez mais nietzschiana, né? Que vai a luta, a maior luta talvez nem seja contra o impeachment, nem seja contra uma possível não eleição, mas contra a transmutação de todos os valores. E quais que de todos esses valores a é a briga, de é a briga de estipular medidas duras e implantá-las, mas o problema mesmo é a o maior problema dessas questões, o maior medo que talvez se deve se debater é de aceitar a opinião pública. A opinião pública, que é só uma opinião. A opinião é só uma opinião, mais nada. É a opinião pública de, de ser sei, né, uma pessoa má, né?
Uma pessoa que não seja, não vou nem dizer mas que não seja uma pessoa boa. Por quê? Porque que ela não é ela não é a favor dos pobres, ela não é a favor dos mais necessitados. E isso aí, daí, na minha visão, ela existe um descolamento da realidade. Por quê? Porque a realidade ela é dura. As pessoas pensam assim, mas tem que ser bom para os pobres, tem que ser bom para... Não estou dizendo que não tem que ser aqui, não é? Se trata disso, mas a realidade ela é dura, infelizmente. Isso aí não é um presidente, não é um religioso, não é um católico, não é um protestante que mudará isso. Isso aí é a realidade e é o que temos e é com o que temos que trabalhar. E, no caso, trabalhando para a questão econômica, se precisa hoje de medidas duras, porque senão hoje aí o Brasil já vinha disso. Se estabelecerá o caos. Se não haver um revolucionário, alguém disposto a brigar por isso e talvez renegar uma possível reeleição ou a aceitar o impeachment, provavelmente as coisas não mudarão. Agora, qual que é isso? Pelo menos você terá ali né, nessa situação um parâmetro, um marco. Não, aqui, pelo menos alguém foi capaz de, não, desse limite não passará. Não, eu não passarei, não passará. Que é esse limite que proporcionará um estado caótico, qual é o estado caótico? É esse estado caótico de desgovernança. E onde é que eu chego nisso, né? Que eu vou chegar? São situações como essa aí que ocorrem aí de descontrole do governo, descontrole governamental e a incapacidade de se propor e de ser isso. E isso não vem de agora, ele vem aí nesse galopeio de medidas que transformaram isso, que se tornaram o comum, né? O comum se tornou isso, né? Essa visão mais, 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 essa visão mais coletiva, né? E menos individualizada. E onde só se acarreta onde que na verdade é o cerne, onde ele ficaria mais explicado, que é onde quando alguns fazem, quando a grande maioria começa, a grande maioria faz por si, né? Faz por si. Depois isso vem diminuindo em proporção. A grande parte da maioria faz por si e pela essa grande e pela pequena parte da pequena minoria. E depois isso vem ficando desproporcional. Essa maioria, que já não é mais maioria, diminui mais. E essa minoria, que era maioria, já aumenta mais. Então essa maioria, que já não é mais maioria, ela já precisa fazer por essas mesmas minorias, e mais por essa minoria que já não é tão minoria. E isso você vem reduzindo. A maioria, que já cada vez é menos maioria, precisa fazer pela minoria que já não é tão minoria. E os problemas acontecem, vários problemas. E isso, eu falo disso para explicar essa situação, né? Eu dar exemplo aí de um. Qual que é o problema, né? O problema é da pandemia, também é o problema da pandemia, dizem, né? Mas qual que é o grande problema? O grande problema é que muitos poucos fazendo, produzindo, muito poucos, alguns, claro, produzindo alguns produzindo para eles mesmos e para muitos mais, né? Então isso aí chega a um ponto que não que é um cálculo, que é uma condição que é impossível chegar a uma razão, porque é impossível dividir. Você pode dividir 10 por 10, que é 1. Você pode dividir 10 por 2, que é 5. Você pode dividir. Não se pode dividir mais, né? Daí você entra a matemática, né? Você pode dividir por 3, que é 9, que 9.3, ponto 3, uma dízima periódica.
Agora não se pode dividir 9 por 4, 2,5. Agora vamos se tratar de pessoas. 10 pessoas, não, é impossível se ter sem 10 pessoas e, e, e 10 cestas básicas, é uma cesta básica por pessoa. Agora, e se tem 20 pessoas para 10 cestas básicas, são meia cesta básica para cada pessoa. E se tem 10 pessoas se isso se torna desproporcional, são 20 pessoas por 10 cesta básica, 22, 23, 24 é impossível. Uh, e não é falta de recursos, o problema são falta de qual que é a grande falta na verdade que se tem, né? É a grande talvez os fatores de produção, né? É, é, na verdade é fator humano, né? É fator humano o grande problema da, da, da questão, né? É, é, alguns produzindo para muitos.